prontos para trazer uma das mais belas histórias de um dos discípulos do Senhor Jesus. Isto mesmo, hoje eu apresento para você o apóstolo mais incrédulo que Jesus já teve. Nossa, pastor, o que é isso? Ele não era crente? Para seguir a Jesus não tem que ser crente? Que história é essa de o homem mais incrédulo que seguia Jesus? Pois é. Você sabe qual é a mensagem importante a respeito de Tomé? É que Jesus, ele aceita todos os tipos de pessoa. Ele poderia, na lista daqueles que ele tinha à sua disposição para escolher para ser apóstolo, ele poderia ter escolhido no lugar de Tomé um homem de grande fé. Mas ele escolheu Tomé e eu vou dizer para você a razão pela qual Jesus escolheu a Tomé. É a mesma razão pela qual ele escolhe a mim e a você. Ele sabe que temos limitações. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas falhas. E que nem sempre a gente consegue crer. Mas mesmo assim, ele nos conhece. Eu quero ler João, capítulo de número 20. Juntamente com você, versículo 25. Eu acredito que é de fato um versículo poderoso. Disse-lhe, pois, os outros discípulos: nós já vimos o Senhor depois que ele foi morto. Portanto, ele ressuscitou. Ele está vivo. Então disse-lhe Tomé: esperem aí. Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no lado onde ele foi transpassado, de maneira nenhuma vou acreditar nisso. Gente, este versículo bíblico, versículo 25, se nós olharmos para ele, nós vamos dizer que este versículo deveria ter sido retirado da Bíblia para apresentar os discípulos do Senhor Jesus sem falhas, para mostrá-los como super apóstolos. Ninguém é descrente. Ninguém é superficial. Todos são fogo puro, como a gente diz. Crentes até debaixo d'água. Mas não é assim que o Senhor Jesus trabalha. Tomé, um dos 12, também chamado de Tomé o gêmeo, porque ele era gêmeo com uma outra pessoa. Nós não sabemos o nome dessa outra pessoa com quem ele era gêmeo, mas sabemos que Tomé, de todos os 12 apóstolos, ele é todo aquele que aparece duvidando. Uma vez disseram assim: Senhor, estão perseguindo os discípulos de João e a coisa está feia. Isso está acontecendo lá em Jerusalém e região. É bom a gente ir para uma outra direção. E Jesus disse: não, vamos para onde está havendo a perseguição. E Tomé disse: meu Deus, vamos só para morrer com eles. Eita, meu Deus. Então Tomé, ele é o apóstolo que nos ajuda. Pastor, mas que é isso? Nunca. Aonde que um incrédulo desse vai me ajudar em alguma coisa? Ajuda sim. E ajuda demais. Porque Jesus não deixou ele de fora, mesmo sabendo da incredulidade dele. Talvez você seja como Tomé, e eu mesmo também seja como Tomé. Em dado momento da vida, dependendo da circunstância, a gente não consegue crer.
É fácil crer na bonança, é fácil crer quando tudo vai bem, mas crer na hora da dificuldade, gente, isso é difícil. Tomé ficou conhecido como discípulo da dúvida. Toda vez que alguém estava duvidando, as pessoas já olhavam em volta para saber de quem era a fonte da dúvida. E na maioria das vezes era Tomé. Talvez você possa se identificar com Tomé. Ah, pastor, pois é, eu também sou assim. Só acredito no que eu vejo. Não sou muito assim empolgado para acreditar em todas as coisas que eu ouço. Para mim, se eu não ver, não tocar e não apalpar ali, eu não consigo crer. Parabéns! O reino de Deus também precisa de pessoas como você, porque o reino de Deus, o reino que Cristo nos apresentou, não vive de fábulas. Ele não vive do esforço exagerado de pessoas crendo em coisas que são produtos da mente de alguém que se chamava Jesus. Não, o reino de Deus pode ser comprovado com palavras e com atitudes. Se a Bíblia diz que Jesus ressuscitou a Lázaro, é porque tem na história bíblica para mais de 500 pessoas que são testemunha deste feito. Portanto, Tomé, ele é necessário, porque a gente pode, em algum momento da vida, se achar na condição de Tomé, duvidando. Na última ceia, Jesus fala sobre ir para Jerusalém. Então Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Essa pergunta leva Jesus a responder uma das coisas mais importantes que nós precisamos saber. E o que é? Você já deve ter ouvido, você já deve ter visto, você já deve ter ouvido uma música, lido numa revista, você já pode ter ouvido um sermão, uma pregação bem feita sobre a frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fique sabendo que se não fosse por Tomé, este homem que nem sempre tinha fé, se não fosse por ele, não existiria esta frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É graças a Tomé e a sua dúvida que esta palavra pregada, ensinada, cantada, gerações ainda falarão dela. É graças a Tomé que ela existe. Você viu a importância de termos sempre o conhecimento e estarmos próximo do Senhor Jesus? Porque ele usa até mesmo o mais incrédulo dos homens e até mesmo a mais incrédula das mulheres para trazer grandes revelações ao mundo. Eu espero que Deus te abençoe e que você seja muito abençoado e que produza muito no reino de Deus, crendo, porque ele é real, e todos aqueles que são chamados para fazer parte deste reino farão grandes coisas em nome do Senhor. Deus em Cristo te abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostei muito. Tomé, o homem que não tinha fé. Um forte abraço.